Seu Madruga, o senhor foi lutador, é? E dos bons, Chaves. Eu fui campeão dos bairros do ano de 1900 e não interessa. Eu era pena. E ainda é. Quero dizer que era peso pena, mas batia como uma mula. O senhor dava coice? Eu tô falando da força, Chaves. Olha, eu vou te mostrar. Ah, não. Não, eu vou te mostrar o que eu tenho aqui. Ah. São as luvas que usei quando ganhei a coroa. O troféu era uma velha? A coroa é o campeonato, Kiko. Deviam ter visto que luta. Eu caí 5 vezes, mas ele caiu 6 e o juiz caiu 8. Bom, é que às vezes a gente acertava ele. Sim. Mas enfim, muita gente comentava que eu parecia com um marciano. E as anteninhas não atrapalhavam? É o Rock Marciano, o lutador. Não ouviu falar nele? Não. Era muito bom, Chaves, muito bom. Sabe o que aconteceu quando ele perdeu o cinturão? Caíram as calças dele.